Mas me conta alguém que você já teve, tipo, você já almejou e falou que queria estar lá, assim, queria estar nessa. Qual é a grama do vizinho pra você? Existe uma grama do vizinho pra você hoje? É uma boa pergunta, Mari. É interessante. Acho que a gente vai precisar de um episódio inteiro para essa, para essa reflexão. Vocês têm a grande. Certamente tem coisas que eu almejo. Agora, o quanto isso vem de referências, o quanto são referências coladas e criadas numa, né? Então, eu tenho, sim. Eu falei que já morei fora, que era um sonho, mas que ainda se mantém. Você falou do livro, o livro está aqui na cabeça, para sair alguma coisa em relação ao livro, mas mais do que isso, eu acho que está muito mais em linha, quando eu penso no que eu almejo, no que seria a grama, não a do vizinho, mas a minha própria, com aquele exercício que eu compartilhei de me ver daqui a 15 anos. Então, eu acho que aquilo, para mim, é uma grama que eu acho incrível hoje, né? Espero que ela aconteça e que ao chegar eu continue achando ela incrível e não fique falando, nossa, mas é isso e tal coisa, né? Mas o vizinho tem X coisas ou está em tal situação. Então eu espero que ao chegar lá, ou hoje, trazendo para hoje, né? Então hoje, embora eu ainda queira algumas coisas, experiências, eu já reconheço muito e agradeço no exercício que você falou de agradecimento, com muita frequência o contexto onde eu tô. Uhum. E quando eu digo contexto, no sentido amplo, né? Porque a gente fala coisas, parece que são coisas materiais, e não é, né? Contexto inclui todas as dimensões, aí, profissional, familiar, saúde. Eu até fiz um exercício esses dias que, ao invés de fazer as resoluções de ano novo, eu li um artigo esses dias que falava, melhor do que ter uma meta específica de ter determinado peso, de ter determinada coisa, determinado título, você fala o que você quer nutrir. Então eu fiz esse exercício de nutrição, quais são as áreas da minha vida que eu gostaria de nutrir. E eu espero que se eu nutri-las de maneira correta, a grama vai estar de um jeito que eu vou olhar e falar, nossa, olha que, que grama 10. Mesmo que eu olhe para do vizinho e fale, pô, o vizinho ali na grama tem uma flor, ele tem uma palmeira, né? Pô, palmeira eu não tinha pensado, é legal, como é que você plantou isso daí? Então pode ser que isso aconteça, porque eu ainda não estou tão elevado quanto essa ambição de não se comparar, né? Que felizes serão os que não se comparam. Então, mais nesse sentido, você tem alguma... Então, ou um vizinho, uma grama? eu estava aqui pensando em tudo isso, mas primeiro, eu acho que para mim também as minhas comparações, elas, óbvio, elas acontecem muito em relação a outras. E quando a gente falou do Mion, né, me vem muito essa questão da questão da forma mesmo e do envelhecimento como algo com o qual eu tô tendo que lidar, que eu acho que é um ponto para muitas mulheres, ainda mais para quem foi exposto de um jeito com a imagem sendo uma referência. Então, essa é uma questão para mim. E eu identifiquei recentemente o quanto comentários, né, que eu ouvi ao longo da minha vida, seja por relacionamentos, etc., marcaram e até, de uma certa forma, me traumatizaram em relação a isso. E o quanto eu estou num trabalho de autoaceitação disso tudo. Então, assim, como é que eu me fortaleço em relação a isso? E você falou do peso na balança, né? O quanto é uma luta, e para mim já foi uma luta, e ainda é. Muitas vezes, se não estiver naquele peso, tá tudo uma droga na vida. Uau. Então, isso é uma questão, assim, para mim, do ponto de vista... E eu acho que é para muitas mulheres. E tem um lado, né, que eu, por exemplo, hoje, né, isso pode mudar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá, mas hoje eu não estaria disposta a fazer uma intervenção plástica, por exemplo, para chegar ao que eu acho que deveria ser. Né? Então, eu não me submeteria, por exemplo, a uma lipoaspiração para poder ter a barriga que eu tinha 10 anos atrás. Porque eu acho que, sei lá, tem uma coisa que me passa pela cabeça que é assim, se você se imagina conscientemente dentro de uma situação com alguém abrindo a sua barriga, passando um bisturi, tirando, aspirando, etc e tal, imagina que você está vivendo tudo aquilo de uma maneira consciente. Você faria isso? Não, você precisa de uma anestesia para fazer isso. Então, eu não faria, porque aquilo está acontecendo, embora você não esteja sentindo, o seu corpo está sentindo. Então, eu tenho comigo algo que eu não faria.
Hoje, né? É uma sensação muito clara. Assim como, por exemplo, eu também ainda não estou fazendo reposição hormonal. E tem algumas mulheres que eu vejo que chegam numa determinada idade e começam a tomar testosterona para ter mais massa muscular, etc e tal. Mas eu também não faria isso hoje. Até porque tenho medo de ficar mais reativa, de ficar mais agressiva, de ficar menos... de isso impactar no meu emocional. E eu tenho histórico de depressão, tenho uma série de coisas aí que mexem comigo. Então, essa é uma questão com a qual eu estou trabalhando e quero nutrir essa autoaceitação. Eu tenho dito que o meu pedido desde o ano passado é que eu possa estar mais aconchegada dentro de mim, mais confortável cada vez mais dentro de mim. Então, essa é algo que eu tenho nutrido. E como eu tenho feito isso, vai desde cuidar mais da alimentação, até me dedicar mais ao meu lado espiritual, até fazer mais coisas que me dão prazer no trabalho, especialmente. Legal. Não me agredir no trabalho, porque eu acho que isso também tem muito a ver com autoabusos que a gente vai fazendo com a gente mesmo ao longo da vida, o que a gente vai aceitando de coisas para agradar os outros. Então, todas essas questões de respeito, limite, barreiras que tem a ver com essa questão profunda, com marcas que vão sendo reacendidas aí, né?